uma mensagem que o Senhor me deu, ainda nesta manhã, amém? Depois de estar orando, estudando, o Senhor me trouxe algo no coração, e eu glorifico a Deus, porque as mensagens, o Senhor até me dá um esboço, eu busco estudar, mas chega aqui, Deus faz um reboliço e sempre muda, né, as direções, e entrega o profundo, o oculto e o escondido. No livro de Gênesis, capítulo 15, a Bíblia nos relata que o Senhor entra com uma aliança com Abraão. O verso 12 diz assim: ao pôr do sol, caindo profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Amém, queridos? Quero também convidar os irmãos, Êxodo capítulo 3, vamos ler, né, assim fazendo uma junção, para que vocês possam compreender depois. Êxodo, livro de Êxodo, Gênesis, Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao 3, Moisés escreveu: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Amém. Pode fechar a tua Bíblia, pode fechar também os teus olhos, e em reverência ao Senhor, fale com Ele. Pai, em nome de Jesus, eu oro aqui juntamente com a tua igreja, a noiva do Cordeiro, Senhor, lavada e remida pelo precioso sangue que jorrou na cruz do Calvário, em pagamento da nossa conta, da nossa dívida, Senhor. Junto com o teu povo hoje, Pai, estamos aqui, Senhor, sedentos para, Senhor, desfrutar, Senhor, do alimento, Pai, que o Senhor vai nos dar. Pai, nós clamamos, ó Pai, e pedimos que a tua mensagem venha falar aos nossos corações de forma profunda, maravilhosa, e que o Senhor Jesus venha nos revelar, Senhor, aquilo ao qual o Senhor tem e o Senhor espera de cada um de nós, nos ajudando a compreender o nosso propósito, Senhor, o teu propósito para contigo. Fala conosco de forma poderosa. Eu oro juntamente com a igreja em nome de Jesus, amém? Agora podeis tomar os vossos assentos. Muito obrigado, diácono João Vilarim. Agradeço a presença dos irmãos, cada um que estão aqui nesta noite. Tem muita gente ainda viajando no mês de julho. A conferência também, né, a maioria dos irmãos não puderam vir, porque chegaram cansados, mas glória a Deus pela tua vida, irmãos, que veio aqui hoje cultuar e adorar o nome santo do Senhor. Quem vem adorar aqui nesta noite? Amém. Cumprindo o propósito de Deus. Amados, eu quero primeiramente fazer uma rápida e breve introdução. Todos nós, diga por irmão do lado, eu e você. Todos nós, Deus tem um propósito com cada um de nós, amém? E nós precisamos entender que este propósito vai se cumprir. Deus vai trabalhar para que esse propósito possa se cumprir. A palavra vai nos ensinar nesta noite que Ele trabalha de forma poderosa para que o propósito dele se cumpra. E todos nós temos um chamado, todos nós, como nós lemos no Salmo 139, você viu que tudo aqui vai se juntando para que haja uma explicação divina para você estar aqui nesta noite. O Salmo 139 nos revelou que o Senhor está em todos os lugares. Não adianta você tentar se esconder do Senhor. O salmista diz: se eu descer nas profundezas do abismo, ali estará o Senhor. Por mais que seja por densas trevas. Cadê o Noé? Está aí o Noé? Amém? Amém. Glória a Deus. Depois nós vamos falar de casais aí também. Queridos, então não adianta. Então Deus, Ele tem um propósito, Ele te vigia, Ele cuida de você noite e dia, Ele zela pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Mas Deus tem um propósito contigo, não adianta fugir do propósito.
Sabe por quê? Porque Deus já escreveu esse propósito lá no livro da vida, Salmo 139, do 14 ao 16. O que o Senhor diz lá? Eu já escrevi todos os dias, Marcelo, da sua vida. Deus já escreveu por linhas perfeitas aquilo que Ele espera de mim e de você. E não tenha dúvidas, Diácono Ricardo, Ele escreveu que você vai desfrutar o melhor dessa terra, Isaías 1,19. Deus escreveu que você, igreja, vai desfrutar o melhor, irmã Inácia. Irmã Vasti, dessa terra. É propósito de Deus que sejamos bênção. Precisamos entender que há um propósito. Deus já escreveu, igreja, o propósito da sua vida, já está escrito. Nós precisamos ter conexão com o trono de Deus, buscar conexão com o autor e consumador da fé, para que nós, mesmo não tendo, condições de andar com o livro da nossa vida, mas uma coisa Ele deixou certo: você não tem acesso, Reginaldo, ao livro da tua vida, mas você tem acesso ao autor do livro. Deixa eu te revelar, ele está aqui na presença do Espírito Santo. Pensa que algo que está queimando no coração de Deus é te dar uma direção, te dar um caminho, te dar um posicionamento de que você é um filho de Deus. Amém? Então, nós lemos ali Êxodo, capítulo 15, Deus está falando com Abraão. Abraão é chamado como pai da fé. Deus fala: Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Quando Deus fala aqui com Abraão, já fazia 20 anos que ele tinha saído da tua casa, do meio da tua parentela. Ele estava peregrinando, e ainda ele não tinha um descendente. Mas Deus, o momento que ele faz um sacrifício, Deus aparece em sonho para ele, fala: vou receber o sacrifício, já vou revelar que a tua descendência vai peregrinar por essa terra, depois vão ficar por 400 anos em regime de escravidão, mas eu vou cumprir a minha palavra. Irmãos, não importa o tempo que vai passar, que você vai ter que esperar, a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida, porque o propósito de Deus vai se cumprir, porque a palavra dele não volta vazia, depois de lançada, antes de cumprir o teu propósito. Alguém pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Abraão, com 100 anos, gera Isaque, através de Sara. Isaque, com 60 anos, toma Rebeca por mulher. E aí vem Jacó. A Bíblia diz que Jacó gerou 12 filhos, que são as 12 tribos. Mas nós sabemos que um deles sonhou. E por ter contado teus sonhos, o irmão que vivia com ele, os irmãos que estavam com ele, não só jogaram ele na cisterna, mas venderam como escravo. Deus já começou a falar: guarda o teu sonho dentro do teu peito, escreve ele em tábuas se for necessário, mas divide só com Deus. Os teus sonhos são de Deus, então guarda para você e para Deus. Não deixa o inimigo conhecer os teus sonhos, os projetos que Deus tem colocado no teu coração. Coloca na intimidade, debaixo do joelho. Pode contar até para aquelas pessoas que oram com você, mas somente para essas pessoas. O inimigo não pode conhecer os teus projetos. Esse foi o mal de José. Mas Deus tinha um propósito na vida de José. Ele foi parar no calabouço, ele foi, tratado ali como um homem que tentou usurpar ali a mulher do seu senhor, mas ele era um homem de Deus, e Deus estava com ele, e tudo que ele tocava com as mãos e com a planta dos pés prosperava. E a Bíblia diz que ele foi e se tornou o governador do Egito, o segundo homem no mundo, porque o Egito era a primeira potência do mundo. E nós sabemos que Deus levanta este homem chamado José, para que ele pudesse resolver um problema futuro, um problema que ia acontecer.
Ei, queridos, sabe por que você está aqui nesta noite? Porque Deus já está preparando você. Você é a solução da tua casa, da tua família. Você é a solução do teu negócio. Você é a solução da empresa que você trabalha. Deus escolheu você porque você é solução aqui na casa de Deus. Você é solução no EFA. Você é solução do casados. Você é solução dos departamentos. Ei, Deus te escolheu para ser a solução. Porque Deus não trabalha sozinho. Ele usa pessoas. E você é uma delas. Quem que está aqui com Deus? Alabaxerecai, olá manabiaçúbia. Quero te dizer nesta noite que esse homem foi instrumento na mão de Deus. E aí quando ele descobre que o pai ainda estava vivo, ele traz o pai, mais 70 pessoas para o Egito, para cuidar do pai, para cuidar dos irmãos que o havia traído. José estava cumprindo o mandamento na vida daqueles que foram escolhidos para serem prósperos. Filipe, honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam longos e você seja próspero nessa terra. Quem que está honrando o pai e a mãe aqui? Então te prepara, porque o propósito é a bênção da longevidade, é a bênção financeira. José, ele fez cumprir esse mandamento na sua vida. Ele foi o segundo homem no mundo. Mas a Bíblia diz que Deus tinha um propósito. Aquele povo estava entrando no Egito para ser trabalhado, para ser tratado. E a Bíblia diz que aquele povo multiplicou grandemente. Já em Êxodo capítulo 1, nós vamos notar que aquele povo cresceu poderosamente. Sabe por que aquele povo cresceu poderosamente? É porque a mão do Senhor, presbítero Roberto, estava sobre aquela sociedade. E não só prosperou os hebreus, mas aqueles que estavam ao redor dos hebreus, todos prosperaram. Irmãos, a bênção não está naquilo que você tem. A bênção não está nas coisas materiais que Deus tem te dado. A bênção está na tua vida. Você é a bênção. Você é o escolhido do Senhor, para onde colocar a planta dos pés, abençoar e ser abençoado. Deus fala assim: olha, fica tranquilo, porque Abraão, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, mas aqueles que te abençoarem serão abençoados. Eu quero te dizer nesta noite, porque por Cristo Jesus, o nome que há poder e autoridade, eu e você também somos filhos de Abraão, recebemos a bênção pela fé em Cristo Jesus. Você veio aqui nesta noite só para o Espírito Santo te dizer: você é o filho amado de Deus. Pela fé Deus te recebeu por herdeiro, co-herdeiro em Cristo Jesus, herdeiro das bênçãos do Senhor, porque você não é mais simplesmente uma criatura, você é filho do Altíssimo. Vamos desfrutar da bênção juntos com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que o povo ficou 430 anos no cativeiro. Por quê? Porque morreu José, morreu o faraó que havia observado, reconhecido os feitos de José, e veio um outro rei. Esse, porém, olhou que aquele povo era abençoado demais e sentiu inveja, porque aquele povo crescia e prosperava, e ele teve medo de perder o poder do Egito. E ele diz assim: olha, precisamos fazer alguma coisa, dobra a carga de trabalho, dobra a carga de serviço, não deixa mais esse povo ficar à vontade. Irmãos, sabe qual que é o problema da nossa vida? Não é o irmão do lado, não é o vizinho, não é a esposa, não é o esposo, não é o patrão, não é o funcionário, não é o governo. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. A nossa luta é contra principados, potestades e dominadores que habitam nas regiões celestiais. Ei, querido, o nosso problema é que o diabo morre de inveja de você, porque você foi escolhido para ficar no lugar dele. Você foi escolhido para glorificar a Deus no lugar dele. Você foi escolhido para louvar a Deus no lugar dele. Você foi feito à imagem e semelhança do Criador. Você é a cara de Jesus. É só você começar da glória. E esse é o nosso problema.
Porque eu não estou nem um pouquinho preocupado ali, para te dizer, com esse problema. Eu quero mesmo é que o diabo, ele vá lá para o quinto da onde ele mora, porque o meu negócio é com Deus. Se ele tem inveja de mim, se ele tem inveja dele, o problema dele, porque ele é um derrotado, porque Jesus, já crucificado na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, desceu às regiões profundas e tomou a chave da casa daquele infeliz. Ele não tem nem a chave da casa dele, e eu e você estamos aqui, sabe por quê? Porque Deus nos escolheu para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É problema dele que ele tem inveja de você, problema dele que ele tem inveja, porque o nosso negócio é com Deus. É Deus que faz a diferença na minha vida, é Deus que faz a diferença no teu casamento, é Deus que faz a diferença nos teus relacionamentos, é Deus que faz a diferença na tua família, é Deus que prospera o teu salário. Pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Aonde tem Deus, não falta nada. Se você está caminhando com Deus, levanta a mão da glória a Deus, porque os problemas vão cair por terra, porque Ele é a solução. Alabanda e Kamanai. Aleluia. A Bíblia diz que havia um propósito, que aquele povo fosse uma grande nação. Mas como, escravo? E agora Faraó, ele reúne as parteiras, e ele diz assim, Êxodo 1, capítulo 5, Êxodo 1, capítulo 15, olha, vocês, todo filho de hebreu que nascer, se for macho, vocês já matam o bichinho. Mas a Bíblia diz que Deus tocou o coração das parteiras, e elas não conseguiram tirar a vida das crianças. E quando Faraó chama as parteiras, olha, eu dei uma ordem, por que vocês não estão matando os filhos homens dos hebreus? E elas dizem assim, é porque as mulheres dos hebreus, elas são fortes, e elas conseguem gerar os filhos e dar a luz sozinha, porque o Espírito Santo estão com elas. Irmão, sabe por que as nossas mulheres são fortes? Porque a minha e a sua esposa, ela não anda sozinha. O Espírito Santo que tem fortalecido a nossa casa, fortalecido as nossas esposas, fortalecido as nossas mulheres, concedido elas graça, sabedoria do alto, força, autoridade, sabedoria. Elas têm sido agraciadas como mulheres virtuosas nas nossas vidas. Sabe por que você anda abençoado? Sabe por que as pessoas falam, ei, você parece com que é filho de Adão? Por quê? Porque você tem uma cara de ser abençoadão. Assim é você no meio da sociedade, porque as mulheres, as pessoas olham para você, para a tua casa e para a tua família, e já vê que você nasceu para ser uma bênção, porque a tua esposa te abençoa, de cedo à tarde, abençoando a tua casa, cuidando da tua família, cuidando da tua roupa, cuidando do alimento da casa, abençoando os filhos com a educação, porque enquanto você está no trabalho, tem alguém que está gerenciando aquele negócio lá chamado lar. Ela e o Espírito Santo. O Espírito Santo não abandona a tua casa. Você está no teu trabalho, você está no teu serviço, cumprindo o teu propósito, Ele está lá contigo, mas Ele está também lá na tua casa com a tua esposa. Sabe por quê? Porque ambos foram escolhidos para cumprir um grande propósito. E Deus está falando aqui, ei, te escolhi no ventre da tua mãe, você e ela, já tinha escrito o nome de vocês dois no livro da vida, para que vocês fossem um só na minha presença. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Dá um brado de vitória pela tua mulher, pelo teu esposo nesta noite, porque a família é feito de homem e mulher. Os filhos é a nossa descendência, que vai continuar glorificando o nome de Deus, sendo abençoado até a planta dos pés ao alto da cabeça, desde a primeira geração até a 14ª geração. Sabe por quê? Porque você está aqui de joelho no chão, filhos de pé, glorificando a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O inimigo tentou de toda maneira, porque no ventre de uma mulher chamado Joquebede estava a semente de um homem levita, que Deus já havia escolhido para ser um libertador.
E Faraó não se cansa. Ei, o diabo não vai cansar de tentar contra você. Ele vai tentar você 1, 2, 3. O diabo tentou Jesus pela primeira vez, pediu para ele transformar pedra em pão. Jesus falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, presbítero Alcinei, que sai da boca de Deus. Estou aqui para dizer para você nesta noite, que a boca sua é a boca que Deus usa para liberar a palavra dele. O diabo volta de novo e diz: olha, você quer poder, você quer autoridade, se posiciona de joelho na minha presença, me adora, que eu vou entregar tudo, porque tudo é meu. O Senhor disse: olha, está escrito, somente adorarás o Senhor teu Deus, somente prestará culto, irmã Nívia, ao Senhor teu Deus. E o diabo bateu em retirada, ele voltou de novo. Ele sempre vai voltar mais uma vez, sabe por quê? Porque ele quer ver a minha e a sua queda. Mas o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, e ele diz lá no capítulo 10, verso 13, que a tentação é humana, e toda tentação, ela só vem até onde eu e você pode resistir. Deus permite a tentação, mas ele dá também o escape. Então continua resistindo. O diabo vai tentar, mas ele vai quebrar a cara, e o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. O nome de Deus vai ser glorificado. A Bíblia diz que Faraó continua tentando. Agora ele manda eliminar os garotos que nascem. Mas Joquebede, aquele garoto, por 3 meses ela amamenta, mas não tinha mais como esconder. E a Bíblia diz que ela e Miriam prepara um cestinho de juco, e ali ela ajusta ali, né, e coloca no rio. E sabendo o curso do rio, que aquele garoto ia passar em frente ao palácio de Faraó. E naquele momento, Deus havia escrevido no livro da vida, que a princesa estaria ali tomando banho. E quando ela vê aquele cestinho, ela abre para ver o que tinha dentro. E ela olha até aquela criança. E é tão interessante que quando ela pega a criança, aparece a menina e diz: olha, é um menino hebreu, você quer que eu chamo uma mulher hebreia para alimentá-lo, para amamentá-lo? E ela chama a mãe do garoto. E a princesa diz: então é o seguinte, leva o garoto, amamenta ele, e quando ele for, né, passar o período da amamentação, você traz ele de volta, porque eu vou fazer dele um príncipe aqui que apareceu nas águas. Deus sempre vai levantar pessoas na minha e na tua vida como um anjo, irmãos. São as pessoas que Deus usa para te abençoar. Deus vai sempre usar uma pessoa para abençoar a tua vida. Deus sempre vai usar uma pessoa para abrir uma porta para você. Não pense que aquela palavra que a gente ora, o Senhor abre uma porta, abre uma janela. Ele vai abrir, mas Ele vai usar as mãos de alguém para ir lá e falar: ei, meu filho, minha filha, estou abrindo uma porta aqui, não sei porquê, mas é para você entrar. Deus sempre vai usar um anjo na minha e na sua vida para fazer o milagre que você espera. Não tenha dúvidas disso, que ainda esta semana um grande milagre vai acontecer na tua casa, na tua família, na sua vida. Não tenha dúvida disso, que o Senhor já está preparando mãos abençoadas, abençoadoras, mãos que vão produzir a bênção de Deus na tua vida. Eu profetizo sobre a sua vida. Amém? Eu quero falar para você. Moisés foi criado dentro do palácio de Faraó. Ele aprendeu toda a ciência dos egípcios. Ele aprendeu toda a engenharia egípcia. Ele aprendeu a ser um guerreiro, a ser um soldado. Ele era um oficial do exército. Irmãos, nós nos tornamos grandes profissionais nas áreas que nós atuamos. Nós desenvolvemos grandes coisas aqui na vida material. Mas eu quero falar algo de Deus para a tua vida. Deus não precisa de nada que nós fazemos. Deus não precisa de nada. Deus só precisa de um soldado valente.
para ele fazer a obra dele, para ele cumprir o propósito dele. Deus olhava para Moisés e ele falava: eu estou pronto para ser um libertador, eu estou pronto para guerrear. 40 anos a Bíblia diz que Moisés tinha. Deus falou: olha, eu só preciso de um homem, eu não preciso de um guerreiro, eu não preciso de um soldado, eu não preciso de um cara cheio de patente, eu preciso de um homem, eu preciso de um servo, eu preciso de um homem obediente, eu preciso de um homem honesto, eu preciso de um homem que seja honesto, obediente, eu preciso de um homem que consiga entender o conceito de submissão. Eu tenho falado muito de submissão. Outro dia eu falei de submissão para o meu pastor, e eu acho que aquilo estava no coração dele, daquilo que Deus me deu sobre submissão. Eu tenho ministrado muito sobre submissão quando eu vou ministrar casamentos, né? E quando eu falo de submissão, a noiva chega, treme, ela soa, porque o conceito de submissão no meio da sociedade é que a mulher tem que ser capacho, tem que ser tapete, e é longe disso. Tanto o conceito de submissão no casamento, como o conceito de submissão, irmão Miro, na vida profissional, como também o conceito de submissão dentro da casa de Deus, submissão a Deus. Na verdade, não tem nada a ver com o conceito humano. O conceito de submissão é quando a mulher vai tomar por esposo, e ela escolhe, ambos se decidiram se encontrar aqui em cima para fazer uma aliança, tá? Hoje os jovens estão se encontrando primeiro, né, fora do altar, depois que eles estão querendo se encontrar, mas o correto é se encontrar aqui em cima, para fazer uma aliança tripla, né? Uma tríplice aliança, uma aliança do casal com Deus, porque um cordão de 3 dobras não quebra, não quebra. Então, quando o casal se sente de fazer esta união, a esposa, eu sempre tenho orientado as meninas, né, as que vão contrair núpcias, matrimônio, que ela entenda qual é a missão do teu esposo, porque se a mulher não assumir a missão do seu futuro esposo, Jéssica, não vai dar certo. Está certo que tem alguns homens, alguns jovens, que não sabem nem para onde vai, nem aonde quer chegar, não sabe nada. Então, se você também não quer ir em lugar nenhum, casa com ele, né? Você também não quer ir em lugar nenhum, casa com esse cara. Agora, se você quer casar com um homem decidido e quer saber aonde ele vai para você acompanhá-lo e abençoá-lo, então você tem que sentar e entender qual que é a missão da vida dele. Por quê? Porque você vai se tornar submissa, ou seja, você vai assumir, diácono Edmilson, a missão daquela pessoa. E o que é assumir a missão daquela pessoa? Não é andar na frente como Jezabel, e nem atrás como muçulmana, mas é andar do lado, segurando na mão, com a presença do Espírito Santo, caminhando juntos para completar a missão que Deus entregou agora, não só para o rapaz, mas a missão do casal, para cumprir o propósito de Deus. No trabalho não é diferente. Se você entrar numa empresa e não assumir a missão da empresa, você não vai conseguir atingir o alvo, porque o patrão vai dizer: olha, a nossa missão é isso e aquilo, e você está nem aí, não vai dar certo, não vai durar. E se você vem para a igreja e você não assumir a missão do ministério, a missão do teu pastor, que é a missão do pastor dele, você não vai, o teu ministério não vai desenvolver, a tua chamada não vai acontecer, o propósito de Deus não vai ser realizado. Você precisa assumir a missão do teu pastor, ou seja, caminhar junto com a liderança, passo a passo, palavra por palavra, execução por execução, numa só palavra, num só compasso, porque uma casa dividida não prospera. A casa, o compasso tem que estar junto, tanto no casamento, na vida profissional, como no ministério. Isso é submissão. Quem entendeu, dá glória a Deus. Amém. E essa é a ideia. Então Deus quer pessoas que sejam submissas, que entram nessa missão de despovoar o inferno, João Vilarinho, e povoar o céu. Essa missão
de alcançar vidas, pessoas, de ajudar casamentos a serem restaurados, essa missão de restaurar jovens que estão perdidos no meio da sociedade, que estão ali já totalmente deturpados com uma ideologia satânica, que o mundo vem convergendo para as nossas casas, as nossas famílias, trazê-los para que eles possam entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu próprio Filho, o teu unigênito, para que todos tenham vida e vida com abundância, amém? Glória a Deus. Deus estava procurando esse tipo, mas Moisés, no momento era o cara, tanto é que ele vê o povo compadecendo, sofrendo, e ele sai lá, e na primeira investida dele, ele já mata um egípcio, aí escondeu, sepultou o cara, mas Deus foi lá e puxou o pé do egípcio para todo mundo ver. Irmãos, nada que eu e você faz no oculto que Deus não traz para a luz. A treva vai receber luz. Deus sempre vai puxar o pé do defunto para fora. Sabe por quê? Porque nós precisamos responder por tudo que nós fazemos na presença de Deus. O que aconteceu com Moisés? Ele foi caçado e procurado pelo próprio faraó. Foi trabalhar de Deus. Deus permitiu. Sim, Deus permite, irmãos, alguns trabalhar, porque Ele tem um propósito na sua vida, na minha vida, e Ele permite para que a gente possa levantar a tenda, amarrar as estacas e partir para o deserto. Pastor, mas o deserto é difícil, mas foi o que aconteceu com Moisés. Ele teve que ir para o deserto. Ele teve que ir para o deserto, irmã Clarice. Mas o deserto é difícil, não. Se você for entender depois, Deus já estava preparando Moisés. Moisés fica 40 anos pastoreando no deserto, Silene. Já era uma previsão dos 40 anos que ele ia passar com o povo no deserto. Primeiro sozinho, para entender e compreender que o deserto é árido, que o deserto é seco, que no deserto o filho chora e a mãe não ouve. No deserto é 8 ou 80, porque no deserto Deus te coloca à prova. No deserto Deus vai testar a tua resiliência. No deserto Deus vai testar a tua paciência. No deserto Deus vai testar a tua obediência. No deserto Deus vai testar a sua submissão. É no deserto que Deus vai fazer uma escola, uma faculdade. Você vai sair de lá preparado para ser um grande líder. Então, se você está no deserto da glória a Deus, não importa a dificuldade, o sofrimento do momento, Deus tem um propósito. Tu não vai ficar no deserto. Deus está te preparando para ser um grande general, está te preparando para ser um grande líder. Aleluia. A Bíblia diz que ele ficou 40 anos no seminário do Jetro. Quem conhece o pastor Jetro? Ele ficou 40 anos no seminário do pastor Jetro, pastoreando ovelhas. O cara sai do palácio e ele foi cuidar das ovelhas. E ele suportou os 40 anos. Ele entendeu o propósito. Irmãos, quando você entende o propósito, fica mais fácil. Porque quando você entende o propósito, você sabe que é um mover, é um trabalhar, e que aquilo é um tempo, é um momento, é algo que Deus permite para a gente mudar de ciclo, para a gente mudar de estação, para a gente sair do inverno e ir para o verão, é para a gente sair do outono, né, e ir para a primavera. É para a gente melhorar. E a Bíblia diz que o propósito continua até Moisés está com as suas ovelhas diante do Horebe, que futuramente Deus ia usar e falar com ele, e ele vê algo pegando fogo. Você já pensou o desespero, você no meio do deserto, e você vê fogo, e o fogo queimava e não consumia a sarça.
Imagino que ele olhou aquilo de longe, aquele fogaréu. Ele falou, caramba, e não acaba aquele fogo? Deve ser a boca, né, de um tanque de combustível. Deve ser gasolina fruindo ali. Porque o fogo era ardente. O fogo era forte. E ele chegou mais perto. À medida que ele chegava, a temperatura subia e o fogo permanecia. À medida que ele chegava perto, a temperatura subia e a pressão aumentava. Irmãos, a santidade de Deus é algo inexplicável. A Bíblia diz que nenhum homem nunca viu a Deus, nem Moisés. Ele falou com Deus, mas ele não viu a Deus. A Bíblia diz que ali, quando ele chega perto da sarça, há uma manifestação, e aparece um anjo falando com a boca de Deus, e ele diz assim, Moisés responde, eis-me aqui, e ele diz, se aproxima. Só que quando Moisés se aproxima, o anjo diz assim, ei, calma, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo, é santo, é santo. A presença de Deus simboliza santidade. A presença de Deus é santidade pura, irmãos. Por isso que quanto mais ele chegava perto, mais o fogo ardia, mais ele sentia a pressão. Porque quanto mais você está na presença de Deus, o fogo consumidor está latente, está ardendo. Primeiro que na presença de Deus não há espaço para demônios, não há espaço para espíritos malignos, não há espaço para palavrão, não há espaço para maldizente, não há espaço para aqueles que caluniam, não há espaço para erro, para injustiça, para imoralidade. Na presença de Deus, o fogo queima, e ele é fogo consumidor. A glória de Deus estava presente, mas o anjo teve que manifestar a palavra, revelando o risco. Estar na presença de Deus, presbítero Valdeci, é algo tremendo, é algo maravilhoso, é algo que eu e você queremos, nós almejamos, nós desejamos, nós sonhamos, mas para estar na presença de Deus requer alguns pré-requisitos para que eu e você não sejamos consumidos, como Abi e Abirão, como Nadab, que entraram na tenda com fogo estranho, foram consumidos. Ei, queridos, na presença de Deus há um pré-requisito para os verdadeiros adoradores, há um pré-requisito para aqueles que querem servir a Deus: santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem uma palavra limpa, sem um desejo, um coração, a Bíblia diz que somente verá a Deus aqueles que têm mãos limpas e são puros de coração. Ei, Moisés, tu está se aproximando muito, Deus quer falar contigo, mas eu preciso te avisar que o lugar e o solo que você está pisando é santo. Ei, Moisés, está na hora de dobrar o joelho. Ei, Moisés, está na hora de reconhecer as tuas falhas. Ei, Moisés, Deus tem um negócio com a tua vida, Deus tem um negócio com a tua casa e com a tua família, mas o anjo está aqui para te dizer: põe a tua vida no altar, põe a tua vida no altar, ajusta o teu ministério, ajusta a tua casa, ajusta o teu comportamento. Ei, tem muita gente frequentando igreja apenas achando que é um compromisso de domingo. Frequentar uma igreja é muito mais do que isso, é entrar na presença de Deus, é adorar a beleza da santidade do Altíssimo e do Eterno, é se colocar para que as pessoas possam ver na tua vida que você tem sim beirado a sarça que queima e não se consome, mas Deus está tratando de você, e você está ajustando o teu comportamento para que as pessoas olhem para a tua vida, irmão Wilton, eita glória, irmã Edna, e fala: ali está um servo do Senhor, ali está um homem de Deus, ali está um jovem, uma mulher que tem honrado a palavra, que tem dado testemunho aonde colocar a planta dos pés. Ei, o anjo está dizendo aqui: tira o teu sapato agora, porque você está em solo sagrado. É que muitas vezes
nós começamos a achar que o negócio é de qualquer maneira. Nós começamos a achar que Deus é amor, mas primeiro Deus é juízo, irmãos. A gente precisa tomar muito cuidado, porque na presença de Deus sempre vai ter um anjo com uma espada flamejante, a espada da justiça, a espada da palavra. Primeiro Ele é juiz, depois Ele é o nosso Pai. Amém, irmãos? Mas e o propósito? Pergunta aí o propósito. O propósito é o mesmo que Deus tem comigo, Ele tinha com Moisés. É o mesmo que Deus tem com você. É alcançar as nossas vidas. É alcançar as nossas famílias. É fazer com que nós sejamos instrumento nas mãos dEle. Deus queria libertar um povo, tirar um povo da escravidão, do sofrimento, das mãos de Faraó. Quantas pessoas você conhece que ainda vive no regime de escravidão, que ainda vivem na mão de Faraó? Faraó é apenas um nome, é que simboliza o próprio diabo, que dá a referência. A Bíblia diz que Faraó escravizava o povo de Deus, e o diabo tem escravizado tantas pessoas. Você quer ver? Quantas pessoas você conhece que são escravas do vício do álcool? Ele não consegue passar um dia sem tomar não é uma lata, é uma caixa. Ele não passa um domingo sem tomar. Estão escravas. Elas não têm mais o livre-arbítrio, elas não conseguem escolher mais. Elas estão enganadas, achando que pode escolher. Humberto, não escolhe mais, já virou escravo. Quantas pessoas você conhece que são escravas das drogas? Quantas pessoas, talvez você não conheça, mas tem muito, que são escravos da pornografia, e sendo escravos da pornografia, entram na vereda da masturbação e abandonam as suas famílias. Muitas. Quantas pessoas você conhece que estão escravas do joguinho, viciadas do tigrinho? Não, eu me controlo, é só R$50 por dia, é o limite do cartão. Faraó está no regime de escravidão. Quantas pessoas você conhece, quantos pais de família, muitas vezes homens muito bem postados na sociedade, e até mulheres agora, bagunçou o negócio, que tem uma vida dupla, com imoralidade sexual. A Bíblia, Deus, Ele abomina, porque a imoralidade sexual afeta o corpo, o templo e morada do Espírito Santo. Escravos, afundados na imoralidade sexual, perversidade, coisas que às vezes eu ouço, eu falo é mentira. Eu falo, eu não acredito que o ser humano é capaz disso. Loucura, escravidão. Estão cegos, estão achando que estão vivendo um novo momento. A espada da justiça vai chegar. Só que o pior é que a espada da justiça, muitas vezes, não chega primeiro para os dois marmanjos, começa a chegar para os filhos, porque a dívida deles começa já a refletir na vida dos filhos, e os filhos começam, infelizmente, a ficarem já vulneráveis ao abuso, vulneráveis a todo tipo de problema, porque estão mergulhados na escravidão do pecado, da imoralidade, e já não conseguem mais ver o que está acontecendo, e abandonam a família. Escravidão, irmãos, quantas pessoas, quantas famílias, quantos irmãos, quantas pessoas colocando dinheiro
no altar de Baal, de Mamon, comprando prazer. Muitas. É por isso que Deus tem um propósito em levantar muitos Moisés. Eu consigo ver aqui quase 300 Moisés, libertadores, homens, mulheres, jovens, que Deus tem um propósito para levar a libertação ao Egito, a levar a libertação aos cativos. Não, mas isso é um problema que o Senhor Jesus, o Espírito Santo vai alcançar. É verdade. Quem convence o homem do pecado e da injustiça é o Espírito Santo. Mas a nossa parte é falar: ei, Jesus te ama. Ei, Jesus pode salvar a tua família. Ei, Jesus pode salvar o teu casamento. Ei, não, mas não tem mais jeito. Tem um projeto lá na igreja de 14 semanas que vai restaurar o teu relacionamento. Mas eu não consigo mais amar aquela mulher. Vai amar sim, porque quando você colocar Deus de novo no teu casamento, você vai aprender a amar ela de novo. Você vai aprender a amar ele de novo. Tem solução, mas eu e você tem que ser a base de levar esta palavra de conforto, de luz. A Bíblia diz que aonde há trevas, eu tenho que levar luz. Aonde há mentira, eu tenho que levar a verdade. Quantas pessoas estão vivendo na base da mentira, da imoralidade sexual, do álcool, vivendo na base da mentira, dos projetos de final de semana que veda você está aqui a adorar a Deus, momentos de prazer e de alegria, entretenimento, pessoas que estão cegas no entretenimento, a bênção sobejou e virou maldição. Mas você pode chegar e falar: ei, é muito bom se alegrar. A Bíblia diz que eu tenho que me alegrar quando o meu irmão se alegra, eu tenho que chorar quando ele chora, mas eu também tenho que dizer: ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho que chegar para aquele que está envolvido com o vício do álcool, das drogas, da prostituição, e dizer: ei, eu conheço uma pessoa que pode te libertar. O nome dele é Jesus. Ele mudou a minha vida e ele pode mudar a sua. Deus está em busca de um libertador que possa superar e entrar na presença da sarça, mudando a sua vida através do teu testemunho, e do teu testemunho representar a presença de Deus como Salvador, como Moisés, como Deus levantou Moisés para libertar mais de 3 milhões de pessoas, arrancar da mão de Faraó. Será que eu e você não conseguimos arrancar uma família, um casal, um jovem? Será que se nós buscarmos isso, que esse propósito se cumpra nas nossas vidas? Sabe por que Deus te trouxe hoje aqui? Para te dizer que Ele te escolheu no ventre da tua mãe, com um propósito muito bem definido. Isaías 1,19: comer e desfrutar o melhor dessa terra. Segundo, adorar o Senhor na beleza da tua santidade, porque Ele está em busca de um só tipo de pessoa, aquele, irmão Val, que possa adorar em espírito e em verdade. Terceiro, cumprir o propósito de Deus na sua vida, ser um evangelista. Ser um evangelista. Como é que eu vou evangelizar? Não funciona mais distribuir panfletos, pregar nas esquinas, não precisa. Lá no teu bairro tem um projeto fantástico, com um grupo maravilhoso, que chama EFA, Encontro Família Adna. Chama esse casal e leva para o EFA, porque lá as pessoas vão abraçar ele.
ninguém vai apontar o dedo, como nunca apontou para mim nem para você, mas nós vamos abraçar essas vidas, como Jesus nos abraçou quando éramos pecadores. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, quando ainda éramos destituídos da glória de Deus. E nós achamos que fomos alcançados, irmão José, apenas para ficar no banco. Irmão Marcelo, o propósito de Deus é muito maior na tua vida, meu irmão. É muito maior do que você imagina. É muito maior na sua vida, da tua esposa e da tua família. O propósito de Deus, igreja, na tua vida é muito maior. Nós precisamos entender que o propósito é divino. Eu preciso só obedecer. Vamos ficar de pé? Quem sentiu que tem um propósito de Deus aqui? Vem cá na frente então, vem cá na frente, não podemos encerrar. Vamos encerrar de forma diferente esse culto hoje. Eu quero orar para você que sentiu que Deus tem um propósito contigo.